Olá, pessoal, tudo bem? Um vídeo diferente aqui que eu quero mostrar para vocês. A Rota das Emoções e os Lençóis Maranhenses. Para quem faz esse roteiro, fica sempre na dúvida de como que é que chega nos Lençóis Maranhenses. O que que é o terreno dos Lençóis Maranhenses de fato, né? Qual o tempo de deslocamento de São Luís? Como que faz para chegar em Atins, como que faz para chegar em Santo Amaro, enfim, várias dúvidas dessas que vocês sempre estão me perguntando. Eu juntei e vou colocar aqui nesse vídeo e eu fiz um mapinha, esse daí que está na tela, inclusive, que é para ajudar vocês a se localizarem, né? Porque às vezes eu fico só falando e vocês não têm um mapa visual para poder enxergar tudo. Então, montei esse mapinha daqui que está bem bacana. E depois que eu acabar o vídeo, eu vou deixar gravado na legenda. Eu vou colocar mais algumas dicas extras para vocês poderem dar uma lida e tudo mais. Tem também o link de uma matéria completa que eu explico tudo sobre isso. Então, vamos lá, sem muita enrolação. Eu estou aqui, né, com o meu videozinho aparecendo, um esquema diferente aqui para vocês poderem se localizar e ver melhor. Eu vou diminuir o tamanho do meu videozinho, só para não ficar ocupando muito espaço na tela, mas o que importa é o que vocês vão ver aqui na tela, beleza? Então vamos lá. Primeiro de tudo, eu quero mostrar para vocês, apresentar para vocês as distâncias, tá? Então aqui no meu mapinha que eu montei, eu vou habilitar alguns pontos, né? Só para vocês terem noção de distâncias. Olha só, São Luís está aqui no ponto A. Tá vendo? Esse aqui onde está o mouse, ó, mexendo, tá vendo? E olha a distância dele do resto aqui da área dos Lençóis Maranhenses, né? Então, olha só, Barreirinhas está aqui ó, no ponto B, pertinho da minha imagem, aqui embaixo, tá vendo? Atins está aqui ó, no ponto C. Santo Amaro está aqui no ponto D. E Travosa, que é uma área nova, que estão começando a se desenvolver também como mais uma base para visitar a outra ponta, né, dos Lençóis Maranhenses. Então, assim, essas são hoje as 4 bases principais dos Lençóis Maranhenses, certo? As 3 principais que todo mundo conhece, Barreirinhas, Atins e Santo Amaro, e Travosa, que está começando a aparecer, como eu já falei. Vamos lá, saindo de São Luís, dando zoom aqui de novo no mapa, ó, saindo de São Luís, do ponto A até Barreirinhas, o ponto B, são 255 quilômetros, tá? Esse trajeto se faz mais ou menos em 4 horas de carro ou van, tá? Mas tudo vai depender de como vai estar a situação da estrada, tá? Então, normalmente depois da temporada de chuva, as estradas ficam um caos, com muito buraco, então esse tempo aí pode até aumentar um pouquinho mais, de até umas 5 horas se bobear, só para fazer esse trecho, para vocês verem como é distante, tá? E tem gente que acha que é só comprar uma passagem para São Luís e já chegou nos Lençóis Maranhenses. Não é assim que a banda toca, e é aqui nesse vídeo que vocês vão entender direitinho todo esse trajeto, todo como se você se locomove, né, por todas essas bases dos Lençóis Maranhenses. Saindo de São Luís para Santo Amaro, aqui também, ó, no ponto D, é praticamente a mesma distância e praticamente o mesmo tempo de duração, tá? De carro. De São Luís para Barreirinhas ou de São Luís para Santo Amaro é praticamente o mesmo tempo. A distância, a diferença aí é de mais ou menos uns 20 quilômetros, mas como a estrada, essa parte daqui ó, da estrada não é tão boa, então também tem muito buraco, então esse trecho também demora um pouquinho mais de fazer, e aí por conta disso o tempo fica praticamente igual para chegar em Santo Amaro ou em Barreirinhas. Beleza? Estão entendendo tudo até aqui? Certo. E de Barreirinhas até Atins, tem 2 formas de chegar até lá. Uma delas é pelo Rio Preguiças, de lancha, e a outra de 4x4 aqui pelas dunas.
Então aqui, ó, só para vocês terem ideia, tá vendo? Para chegar em Atins, você tem essas duas formas. O mais legal, né, digamos assim, e menos sofrido é fazer esse trajeto de Barreirinhas pelo Rio Preguiças, que você já vai passeando. Tem aí Vassouras também, que é um lugar bacana para conhecer. Já fica do lado aqui, ó, dos pequenos lençóis maranhenses, que é esse trecho aqui do lado, tá vendo? Do lado direito. E passa também por Mandacaru, que está super em alta na novela, né? Todo mundo conheceu. E finalmente chega em Atins, certo? Atins é um vilarejozinho bem aqui na foz do Rio Preguiças, que fica na beirinha do parque também. Já já eu falo qual as vantagens e desvantagens, né, de cada uma dessas bases para vocês conhecerem. Mas vamos falar sobre o tempo de deslocamento por enquanto. Para chegar em Santo Amaro, é aqui, ó, que também fica na beirinha do parque, tá vendo? Logo aqui já estão as dunas e tudo mais, então fica muito pertinho. E Travosa é um pouco mais distante. Então, vamos falar somente dos três principais por enquanto, né? Então, vamos lá. De São Luís para Barreirinhas, 4 horas de carro. De São Luís para Santo Amaro, 4 horas de carro. Beleza? De Barreirinhas para Atins, leva 1h30 se você for de lancha, por aqui, né, pelo Rio Preguiças, e leva umas 2 horas se você for de carro 4x4 de agência, tá? Pegando esse pedaço aqui das dunas e vegetação. 2 horas. De Barreirinhas para Santo Amaro, né, são mais ou menos 1h30 a 2 horas de carro também. Esse trajeto aqui, ó, de Barreirinhas para Santo Amaro. São 96 quilômetros, tá? Então, agora você já tem uma noção de distâncias e tudo mais, certo? Então, o que eu quero falar com vocês agora, ó, vocês precisam tomar alguns cuidados, beleza? Por exemplo, o asfalto fica muito esburacado depois do período das chuvas, como eu já falei. Outra coisa também que é importante, tem muitos animais na pista durante essa estrada, durante esse trajeto. Isso é muito comum no Nordeste inteiro e não é diferente aqui nessa parte do Maranhão, beleza? Eu evitaria trafegar por essas estradas à noite, principalmente, né? Porque os animais eles procuram a pista, o asfalto, que é mais quentinho, então eles gostam de ficar por lá deitados e tal. E aí que você está dirigindo, não é nada legal dar de frente com um animal desses, uma vaca, um cavalo, um jegue, um porco, um cachorro, enfim, qualquer animal, né? Não é legal. E uma coisa muito, muito, muito importante. Duas, aliás. A primeira, rápida. Se você fizer essa viagem na alta temporada, pelo amor de Deus, faça reserva de tudo antes. Transfer e passeio, principalmente. Senão você não vai conseguir, tá? Simplesmente fica tudo lotado. Junho, julho e agosto é a alta temporada dessa região. Setembro também é um pouquinho, mas fica tudo muito lotado. Então, se você não fizer a sua reserva antes de transfer e passeios, principalmente, você vai ficar de fora, você não vai conseguir vaga para para conhecer essas áreas dos Lençóis Maranhenses. E o segundo item, que é muitíssimo importante, é você conseguir sincronizar os seus transfers, tá? De van e lancha. Por exemplo, se você for para Atins, quando você chegar em Barreirinhas, sei lá, meio-dia, já tem que ter uma lancha ali te esperando por volta de 1, 2 horas para você ir para Atins. É só uma dica, tá, galera? Porque, sei lá, se você achar que você vai chegar em Barreirinhas 6 horas da noite e vai ter uma lancha lá te esperando, não vai. As lanchas saem em alguns horários específicos. Se você quiser sair nesse horário, você vai pagar o preço disso, né? Uma lancha privativa, que daí o passeio fica um pouquinho mais caro, fica tudo muito mais caro, na verdade, se você fizer tudo privativo. Óbvio que as pessoas querem economizar um pouquinho e aí faz tudo compartilhado, não é mesmo? Anotou a dica? Continuando agora,
qual é a proximidade, né, dessas três bases, Barreirinhas, Atins e Santo Amaro, com as dunas e lagoas, né? Onde que é mais fácil de chegar nas dunas, onde é mais difícil. Enfim, vamos lá, deixa eu mostrar para vocês aqui. Só pelo mapa vocês já conseguem ver essa resposta, né? Então, olha só, de Barreirinhas, por exemplo, você tem que pegar ainda um carro de agência, né, de passeio, atravessar toda essa parte aqui de vegetação, tá vendo? Para finalmente chegar na área das dunas. Eu vou habilitar aqui os pontos de interesse agora para vocês verem quantas lagoas, né, tipo, são as mais visitadas aqui, os circuitos, por exemplo. Esse daqui, por exemplo, ó, é o circuito da Lagoa Azul, tá vendo? E o circuito da Lagoa Bonita. Todas essas fotos que eu vou mostrar aqui agora são minhas, tá, galera? Então, vocês já vão ver aqui as diferenças. Então, ó, por exemplo, saindo de Barreirinhas para cá, são esses os dois passeios que você faz para poder conhecer esses circuitos de lagoas. O circuito da Lagoa Azul e o circuito da Lagoa Bonita. Beleza? Continuando. Para Atins, se você for aqui para essa área de Atins, tem outros dois circuitos de passeios, que é o circuito do Canto do Atins e o circuito da Ponta do Mangue. Então, aqui embaixo, ó, tá vendo? São os circuitos da Ponta do Mangue, ficam bem próximos também daqui do centrinho, né, do vilarejo de Atins. Então, é muito fácil também de chegar aqui em, sei lá, 30, 40 minutos você já está em cima de uma duna, né? Então, olha só, Atins já fica bem mais perto dessa área das dunas, tá vendo? E aqui também, ó, tem algumas outras lagoas, que é a Lagoa do Gavião, a Lagoa do Kite, a Lagoa das Sete Mulheres. Tem vários lugares aqui nesse cantinho para vocês conhecerem, beleza? Aqui é o Parque de Dunas, enfim, botei algumas fotos aqui para vocês poderem se localizar também. E o que eu quero mostrar para vocês é que Santo Amaro é a cidade que é mais próxima do Campo de Dunas. Você saindo da cidade, em 5, em 10 minutinhos, você já está com o carro da agência subindo numa duna e já vendo aí toda a paisagem dos Lençóis Maranhenses. E aqui tem muita opção de passeio a partir de Santo Amaro. Você tem aqui, ó, o circuito da Lagoa das Andorinhas, tá? Tem o circuito da Gaivota, que é bem do lado, pertinho também. Tem aqui, ó, o circuito da América, da Lagoa da América, que é muito bonito. Tem o circuito aqui do Junco e Betânia, tá vendo? Da Lagoa do Junco e Lagoa da Betânia. E tem outros passeios também mais distantes, como, por exemplo, o passeio da Rancharia, que é um lugar muito bonito, e o passeio aqui, ó, da Lagoa do Reflexo, que fica para o lado de Ponta Verde. É outro passeio também. Além do trekking da Lagoa das Emendadas, que é um outro passeio também que dá para fazer por lá. E, como eu falei, a partir de Santo Amaro agora está saindo também passeios para a região de Travosa, tá? É uma região bem diferente ainda, muito bonito por lá, muito selvagem ainda, tá? Principalmente. Lá, um dos pontos fortes, né, que eu posso falar para vocês é o Sarnambi, né, que é uma conchinha que as catadoras tiram dessa área de areia, né, do mangue. Então é muito bonito, é muito bacana. Tem vários restaurantes lá que servem essa iguaria. É muito famoso, eu já provei e é uma delícia. Recomendo demais, tá? E essa área daqui do meio do parque é uma área selvagem, né? Tipo, mais selvagem aqui, ó, do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. E tem duas comunidades aqui dentro. Então, ó, Queimada dos Britos e Baixa Grande, certo? São dois lugares que praticamente só quem acessa é quem faz a travessia dos Lençóis Maranhenses, que normalmente começa aqui em Atins, né, nessa ponta, passa por outro lugar e finaliza em Santo Amaro. São 3 ou 4 dias de caminhada e é um roteiro muito bacana, mas eu não vou falar aqui hoje. Então, aí, como vocês viram,
Santo Amaro fica bem mais próximo da área das lagoas e dunas aqui do parque, né? Então é um destino que é muito recomendado, por exemplo, para quem viaja com criança, para quem tem mais idade, que não gosta de ficar caminhando muito. Então esse roteiro aqui, ó, de Santo Amaro é um roteiro mais fácil, mais cômodo, né? Os carros param do lado das lagoas. É muito gostoso, né? Tipo, o carro para bem tranquilinho, então você não tem muito trabalho, a não ser que você queira fazer a caminhada aqui da Lagoa das Emendadas. Aí essa realmente tem que andar um pouco mais, certo? Tirando isso, é bem tranquilo. Barreirinhas, por exemplo, já é, né, mais roots, digamos assim, foi onde foi descoberto, né, os Lençóis Maranhenses, onde os Lençóis Maranhenses foi para o mundo, foi Barreirinhas que colocou os Lençóis Maranhenses no mundo. Então, antes, né, tipo, esse trajeto daqui era muito mais demorado, hoje está até um pouco melhor. Então, você sai cedo daqui de Barreirinhas, atravessa o rio aqui de balsa, tá para sair uma ponte, finalmente tá para sair uma ponte nessa travessia de rio, atravessa todo esse campo aqui, ó, de vegetação nativa até chegar nessa área. Então demora um pouquinho mais. E Atins, tirando essa questão aqui, né, do Rio Preguiças, que demora um pouquinho mais para poder chegar no vilarejo, você também tem o Campo de Dunas pertinho para poder visitar através dos passeios que saem daqui de Atins. Então, assim, tá vendo como as distâncias são longas, né? Tipo, Maurício, dá para sair de Atins e fazer um passeio em Santo Amaro? Cara, num bate e volta de um dia, eu não recomendo, por exemplo. Porque é muito distante. Você vai ter que sair de Atins, ir para Barreirinhas, para de Barreirinhas ir para Santo Amaro, passar o dia lá fazendo passeio e depois retornar tudo de novo. Então, assim, Barreirinhas, dá para ir de Barreirinhas para passar o dia fazendo passeio em Santo Amaro? Até dá. E até tem agência que vende isso. Mas eu recomendo? Não recomendo. Se você quiser fazer, beleza. São 2 horas de estrada de Barreirinhas até Santo Amaro. Então, você faz as contas aí, você faz 2 horas para ir, 2 horas para voltar, você já perdeu 4 horas do seu dia só de translado, né? Então, pensa direitinho nisso, vê essas possibilidades. E uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, que eu vou ligar agora no meu mapinha, são os aeroportos, tá? Hoje em dia, né, o ponto principal para você chegar e sair, né, dos Lençóis Maranhenses é São Luís. É o aeroporto internacional, é onde tem chegadas e saídas, né, de várias companhias, Gol, Latam, Azul, e vários horários de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. E Barreirinhas agora está melhorando a pista que eles têm lá. Então, antes essa pista só era usada para fazer os sobrevoo, né? O sobrevoo dos Lençóis Maranhenses. Que é muito bacana, muito bonito por sinal. Mas agora eles começaram a receber voos da Azul também, tá? Então, eles estão aumentando a pista, né, para poder receber aviões maiores, até porque hoje os aviões que chegam lá também são aviões pequenos, turbo-hélice, então não são aqueles aviões de 150, 200 pessoas, tá? Enfim, PROD, eles vão melhorar, já estão melhorando inclusive, e eu acho que deve sair nos próximos meses, aí nos próximos anos, tá? Então, gente, é só isso que eu queria mostrar para vocês. Olha só o tanto de coisa que dá para fazer nos Lençóis Maranhenses. Então, ó, tá vendo? O tanto, milhões e milhões e milhões de lagoas para vocês explorarem, com vários lugares lindos para conhecer. Então, assim, você não tem tempo, não tem saco, não quer ficar, né, tipo, 1000 coisas para resolver, dá uma olhada nas minhas expedições, tá? Nas minhas expedições tem tudo isso incluso, todos os transfers, todos os passeios e principalmente as pousadas, então você não precisa se preocupar com nada, beleza? Eu vou colocar o link aqui na legenda, então eu agradeço muito que vocês viram esse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, deixa um comentário, se inscreve no canal e manda aí para os seus amigos, para quem quiser conhecer os Lençóis Maranhenses também. Beijo!